estudo. Oi, eu falei que tinha 3 temas, mas acabei não conseguindo. Abordei só 2, então eu trouxe o terceiro hoje, que é sobre evolução. E eu gostaria de dizer, antes de tudo, que eu vou fazer algumas colocações que são hipotéticas. Como a gente diz no nosso meio científico, é uma hipótese de trabalho que eu tenho pensando e refletindo. Ainda não tive a oportunidade de colocar assim as cartas na mesa, e estou fazendo isso hoje para ver o que vocês acham e qual a repercussão que tem. E eu quero resumir a ideia que a evolução ela tem, digamos, 2 vertentes. Na primeira, eu preciso evoluir nas minhas qualidades, nos talentos que Deus inseriu em mim, até que eu me torne um espírito puro, um iluminado, alguém com essas virtudes bem exuberantes. E ao mesmo tempo eu tenho que desaparecer. Eu tenho que me mortificar. Então isso vai complementar um pouco o estudo que a Cláudia trouxe, porque aparentemente nós estamos evoluindo para nos reencontrarmos e para nos reunirmos com o eu original. Ou seja, nós somos um derivado, um subproduto do eu divino no qual estamos e que está em nós. E é provável, essa é a principal questão hipotética, tudo bem? Que nós iremos nos fundir com ele, que é um processo. Então, a evolução seria um processo em que nós evoluímos, nos tornamos par com esse eu, e ao nos emparelharmos com ele, essa fusão pode acontecer e nós, de certa forma, resgatamos a nossa criação original. Tá certo? Para isso nós vamos recorrer começar pelo Sermão da Montanha. O famoso Sermão da Montanha, que está melhor descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E vamos ler alguns tópicos aí. Eu gostaria da colaboração de vocês para a leitura, conforme nós fazemos aqui. Cada um lê um versículo aleatoriamente, assim, desculpe, as pessoas aleatoriamente, mas na sequência do texto. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Vocês estão fazendo a imagem? É bom construir a imagem no pensamento, tá? E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que
sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alguém, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Obrigado. Então vamos começar de trás para frente. Aqui a vossa luz tem que resplandecer através das boas obras e glorificar o Pai. Ou seja, temos que fazer o melhor possível, aprimorando progressivamente os dons que existem em nós, que caracterizam a nossa individualidade, e ao mesmo tempo rejeitar qualquer incenso, qualquer glória, porque nós não fazemos mais do que a própria obrigação de colocar esses talentos em ação. O mérito é de Deus, que criou os talentos na natureza, no universo e também em nós. É por isso que ele diz num outro momento, Jesus diz: eu não aceito glória dos homens. Tá bem? Bom, aqui nesse conjunto que nós lemos de bem-aventuranças, tem algumas que nós queremos, nós desejamos, não é? Nós aceitamos como sendo bem-aventuranças, e outras que nós fazemos de tudo para escapar. Não é verdade? Nós queremos muito ser pacificadores, misericordiosos, queremos ser justos, buscar a justiça, até um ponto, mas nós não queremos sofrer perseguição por causa da justiça, né? É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, eu vou fazer isso, mas sem sacrifício. E é verdade que Jesus também, repetindo uma frase de Isaías, ele diz: misericórdia quero e não sacrifício. Mas essas bem-aventuranças que falam a respeito do valor do sofrimento, da pobreza de espírito, de você ser manso, nós temos uma dificuldade, não é? Muita, né? Até dificuldade de entender o que é esse pobre de espírito. Quando eu falo pobre de espírito, eu estou, na verdade, tendo uma coisa muito negativa. Nossa, a pessoa é um pobre de espírito, ele é péssimo, assim. Na verdade, não é um, eu acho difícil. O pobre de espírito tem essa conotação de ignorância, não é? Mas eu entendo que, analisando dentro de do que eu entendo do Evangelho,
significa pobre de espírito aquele que é pobre de espírito. Ou seja... Mas de ser uma pessoa ignorante. Não. De ser não, ignorante no sentido de humildade. É uma pessoa que não tem conhecimento. Eu não estou falando ignorante sinônimo de burrice, não. Estou falando de ignorar. Um indígena ignora as regras de uma cidade, por exemplo. Ele não é burro. Falta de conhecimento. Olha, ignorância é diferente, né? Falta, não é falta de instrução, né? Quer dizer, não é uma ignorância mesmo... De não conhecimento. No sentido lato, digamos assim, né? Que é a... Mas eu entendo que o Evangelho se refere a... Obrigado. Se refere àquilo que tem a ver com humildade, que tem a ver com simplicidade, tá? Que faz com que, por exemplo, Jesus diga em um outro momento assim que o campo é o mundo, o campo de trabalho é o mundo. Então, assim, quando nós nos arvoramos de espiritualidade, que o nosso trabalho é espiritual, ou que por algum motivo eu faço uma coisa superior aos outros, que a minha atividade, que a minha escolha, que o meu trabalho, ele tem qualquer traço de superioridade, eu estou infringindo essa bem-aventurança, eu estou saindo fora desse clima. Você pediu para falar, Lázaro? Eu ia falar o que você estava explicando aí, porque o cara pode ser pobre de dinheiro e não ser bem-aventurado, ele não é humilde, ele é orgulhoso, e tem outros que são ricos, mas ele emprega a humildade, a benevolência, a caridade. Então esse pobre de espírito aí, é o que você estava explicando, é ter uma humildade dentro do coração. Isso é que é ser pobre, não querer ser maior do que Deus, não querer que Deus esteja abaixo dele, os poderes nossos. Por isso ele diz, seja feita a vossa vontade, que seja a vontade dele, não a minha. Esse é o pobre de espírito. Tem. Embora em muitas ocasiões, digamos, Jesus Cristo assume a sua condição de um sujeito evoluído, de um indivíduo que faz coisas boas, né? Quando ele fala, por exemplo, é mau o seu olho porque eu sou bom, né? Ou seja, eu acho que é uma coisa, é complexo essa questão, mas aqui o que me interessa destacar é que bem-aventurados os pobres de espírito é aqueles que não, especialmente considerando que sempre tem qualquer coletividade, tem aqueles que se interessam pela transcendência e muitas vezes à custa de condenar o mundo, condenar a carne, condenar a matéria, sabe, como se fosse de nível inferior, como se as nossas necessidades materiais fossem reprováveis. Elas não são. Elas retratam a nossa condição real. O que importa é que nós as exerçamos, que nós satisfaçamos as nossas necessidades materiais com dignidade e com decência. Todos nós temos aqui, não tem ninguém imune a essas necessidades. Todos nós temos necessidades materiais. Começa nos pés, que nós precisamos de um lugar. Nós nos identificamos com algum lugar. Seja uma casa, um bairro, uma instituição em que nós trabalhamos, um país. Vamos ascendendo, seguindo a teoria do poema das moradas, né? Nós vamos chegar ao nível sexual, que todos nós também temos.
Subimos para as necessidades de manutenção do corpo. E assim as afetivas, e sucessivamente. É importante que a gente não despreze essas necessidades, que a gente se respeite, mas também respeite o outro, especialmente nas questões afetivos sexuais, que a gente tenha um comportamento digno, um comportamento ético, de não fazer com o outro o que não gostaria que alguém fizesse com a gente. Tá certo? Então, assim, essa bem-aventurança é muito interessante que ela comece o sermão. E ela começa com o verbo no presente. Tá? Ele vai usar o futuro, 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 e só vai voltar a usar o presente na última, quando ele fala bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quem está aqui, neste mundo, vivendo em paz, vivendo com cuidado, com prudência, mas com alegria, gostando da vida, amando as oportunidades que tem, amando as experiências que vive, e conseguindo se dedicar a alguma coisa, a alguma causa, a algum trabalho, esse sujeito é feliz. Ele não está sonhando com a transcendência, não está sonhando com o mundo espiritual. Nós todos, e é por isso que eu entendo que o Evangelho é um roteiro que serve para todas as pessoas, porque ele concentra, de certa forma, os ensinamentos àquilo que é essencial para todos nós. Como é que nós podemos viver, como é que nós devemos viver com prazer, com gosto pela vida, gosto pelo cotidiano. Não é viver se lamentando, reclamando, choramingando, porque as coisas são ruins, porque as coisas são difíceis. Não. Mesmo que você tenha que lutar para superar obstáculos, para vencer adversidades, é preciso viver com alegria, com motivação. Então, esse sujeito pobre de espírito, eu acho que é aquele que está no mundo, sem ser do mundo, mas por ele estar no mundo, ele está verdadeiramente no mundo, ele não sai do mundo, não. Tá certo? O segundo já fica um pouquinho mais complicado, porque bem-aventurados que choram, de lascar, né? Mas aí eu vou pegar um gancho no que a Cláudia estava falando, no tema que ela estava falando. Preparação para a morte, para mim, tem duas coisas importantes. Primeiro, é que a gente tem muitas situações na vida, muitas ocasiões, em que você tem que partir. Se você pegasse uma criança, né, as crianças passam por um período em que elas falam muito: mamãe, eu não quero que você morre. Papai, eu não quero que você morre. Aí a gente passa a mão na cabeça da criança e fala assim: não, papai não vai morrer agora não, só quando ficar velhinho. Já tratou quase, né? Mas é importante que você não dê um choque de realidade na criança.
pai dela vai morrer, sim. A mãe vai morrer e provavelmente antes, cada uma no seu tempo. É bom quando é assim, né? Então, lá pelas tantas morre o pai, depois de mais um tempo morre a mãe, e morre outra pessoa, e muda de casa, muda de trabalho, às vezes muda de profissão, muda de emprego. Essas mudanças, quando a gente segue o fluxo da vida, é treino para a morte. Não é? Eu brinco assim, quando a pessoa mora 50 anos no mesmo lugar, trabalha 50 anos na mesma repartição e não troca nem o número do telefone, é difícil morrer. Ela está atolada, né? Ela está numa areia movediça danada. Areia movediça não, já virou, já completou. Fez bem o motivo, né? Cimentou, virou. O segundo aspecto é que a gente precisa morrer em algumas coisas. E aí é que entra esse lado do sermão das bem-aventuranças. É preciso morrer, ou seja, mortificar-se em algumas coisas. Relendo ontem, eu estava relendo o capítulo, eu até recomendo aqui especialmente para o pessoal deste grupo, a crônica Maria de Magdala, do livro Boa Nova. Psicografia do Chico Xavier e Humberto de Campos, que é uma Maria Madalena que eu acho um pouco diferente do que às vezes eu entendo da festividade da Maria Madalena, noiva de Jesus Cristo. A Maria Madalena entrou numa crise existencial quando escutou lá um sermão de Jesus Cristo e foi conversar com ele, e ele deu força para ela, né? Segue o seu chamado interno. Estou dizendo com as minhas palavras, lá está escrito de uma forma muito bonita. E acompanhou então Jesus com os apóstolos até que veio o Calvário, né? E ela percebeu nessa conversa com Jesus Cristo que eles olhavam para ela assim, com restrições, com cara feia, né? Pelo passado dela, né? Mulher de vida dos prazeres mundanos. Então, quando Jesus morreu, ela tentou acompanhá-los, mas foi rejeitada. E aí chegou por lá um grupo de leprosos que saíram de um lugar distante da Idumeia e queriam encontrar Jesus. E chegaram lá, ele estava morto. Então ela se reuniu com eles. E foi ela quem transmitiu para eles as notícias e os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles ficaram por alguns dias, mas foram convidados a se retirar. Na hora da despedida, a Madalena achou que era um trabalho que ela gostaria de continuar fazendo. E ela foi com eles. E morou durante um tempo. Ficou leprosa também, naturalmente. E procurou depois, no final da vida, procurou ter um contato com a Maria, mãe de Jesus. Sofreu, assim, muitos obstáculos, né? Encontrou muitos obstáculos até atender a esse anseio. Bom, o que interessa é que as escolhas que nós fazemos do coração são escolhas que nos dão muita motivação, muito gás para a gente trabalhar, para a gente ir atrás.
e que muitas vezes vem com uma dose de sofrimento também. Quando ele fala bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, significa que nós podemos nos apegar a essa esperança, mas é importante que a gente consiga fazer esse processo sem tanto sofrimento, sem amargura, sem tanto peso, porque senão também nós não temos nem forças, nem condições para realizar. Eu acho que, em resumo, a gente pode dizer que o sofrimento ele faz parte da vida. Pois não. Então, eu fiquei pensando nessa frase, nesse versículo, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, quando eu leio, o que é que eu fico pensando a respeito? É que eu penso assim, bem-aventurados que choram são aquelas pessoas que elas acabam admitindo aquilo que elas têm que mudar dentro delas. Entendeu? Às vezes, você enfrentar um defeito que você tem não é fácil. Enfrentar mudanças. Então, você tem que olhar para aquilo e saber trabalhar aquelas questões em você, superar as suas deficiências. Aí você será consolado. Eu entendo dessa forma. Eu acho que o sofrimento é isso. É quando a gente olha para as nossas mazelas, para as nossas perdas. E aí, o que eu vou fazer? O que está faltando em mim que eu preciso burilar essas questões? Entendeu? Como é que a gente trabalha com as perdas? E como é que a gente trabalha os nossos defeitos, que são os nossos defeitos que nos fazem sofrer. Eu entendo dessa forma. Se eu não admito isso, eu estou vivendo... Até eu lembrei de uma paciente sua, né, dentro da sua pesquisa, você falou muito dela, que era uma paciente que teve uma vida muito difícil com o pai, e ela sempre falava, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas ela não olhava para o sofrimento dela, ela tentava... colocar debaixo do tapete e não trabalhar as coisas. Não sei se você vai lembrar dela. Então eu fico pensando que o sofrimento é mais essa questão, da gente não admitir as coisas que a gente tem que mudar dentro da gente. Ter coragem para superar e virar a página da vida. Eu acho que tem uma questão cultural que nós vivemos, eu falei rapidamente, que nós hoje somos, de certa forma, impelidos a gozar, a não sofrer, a não admitir, sabe? Assim, nós temos muito claro o limite que nós impomos a uma situação, porque se passar um pouco daquele, do constrangimento, do aborrecimento e outras questões, digamos assim, outras sensações, nós não admitimos, não é? É muito comum dizer assim, comigo não. Tá certo? Comigo não, isso não. Cara, aí que você ultrapassou um limite, e às vezes é uma situação, por isso que eu digo muito no meu entendimento da relação conjugal, sabe, que é um dos problemas, um dos desafios que nós vivemos, que seria interessante, eu fiz um trabalho comigo intenso para eu aceitar e me conduzir da seguinte forma: a coisa mais importante que eu tenho para oferecer para o meu filho, para os meus filhos, sou eu. Não tem nada que chega perto do valor que eu tenho, das coisas que eu tenho, que eu possuo, sou eu. É o meu olhar, é a minha presença, é a minha companhia, eu estar junto em determinados momentos. Sabe? Isso é o que eu posso oferecer de melhor.
Em segundo lugar, é o meu cônjuge, é a minha esposa ou o meu marido. É a outra coisa mais importante que eu posso ajudar para que permaneça, para que ele tenha acesso, para que não haja problema nessa relação, ou seja, na relação do filho com o pai ou do filho com a mãe, para que eu não contribua para o distanciamento entre eles. Agora, levar isso assim mesmo, firme, é muito complicado, não é? E chega às vezes a um ponto em que eu tenho que reconhecer que a outra pessoa não é obrigada a ter essa mesma filosofia, não é? Você pode se dedicar muito a isso, mas se o outro não quiser, é mais ou menos como que a Cláudia estava falando da assistência do plano espiritual. Os mentores vêm ajudar quem está desencarnando, mas tem gente que não está abaixo da linha da ajuda. Ele vai ficar atrelado naquele corpo, lá dentro do caixão, lá dentro do túmulo, porque ele não tem nenhuma possibilidade de sair. Não é verdade, Cláudia? Verdade. Então, assim, existe ajuda, existe misericórdia divina atuando a nosso favor. Mas é importante que a gente seja capaz de arcar com as nossas escolhas e ter muita prudência quando a gente quer mudar o rumo, especialmente quando você faz parte de uma família, de um grupo, de um movimento que trabalha de uma maneira organizada e coesa para alcançar determinados objetivos. Então, esse lado sofrido, esse lado que de alguma forma exige uma diminuição do nosso ego, uma aceitação de circunstâncias desfavoráveis, é um exercício enorme, é um grande aprendizado para nós. Quando nós encontramos uma motivação grande para alguma coisa, e isso nós trabalhamos quando analisamos bem esse bem-aventurados pobres de espírito, porque, digamos assim, qual a razão que leva alguém a amar uma profissão? A trabalhar todo santo dia, com entusiasmo, com dedicação, com paciência, porque não existe nenhum ofício sem ossos. Não tem. Mas algumas pessoas lidam com esses ossos de uma forma tão leve, tão descontraída, e aceita as injunções, os problemas, as deficiências. Isso é ser pobre de espírito. É encontrar alguma coisa nesse mundo que merece a sua afeição, o seu interesse, a sua boa vontade. Todo santo dia você se enfronhar com aquilo, buscando sempre um resultado satisfatório, oferecendo de você mesma o melhor que você tem para realizar, para alcançar as finalidades que foram propostas. Se você quiser que aquele trabalho seja muito bom, que aquele trabalho reconheça os seus méritos, o seu grande valor, a sua inteligência, a sua capacidade,
Nem sempre isso acontece. E às vezes, quando acontece, é uma coisa totalmente pervertida. Porque nem sempre a pessoa tem os valores, tem o potencial que o meio supõe que ela tem. E dá muitas honrarias, muitas glórias, muito lucro. O mundo, quando reconhece o trabalho de alguém, costuma demonstrar isso através do dinheiro. Todo mundo paga muito bem por aqueles serviços. E essa pessoa vai crescendo, vai inchando, né? Até que ela se acha realmente melhor do que os demais. Então, a evolução seria nós, num certo sentido, aceitarmos essas condições. Vivermos com esse brilho nos olhos, com aquilo que somos e com aquilo que temos. Tá certo? Aceitar agora as injunções e desenvolver os talentos que existem em nós. Às vezes nós encontramos uma pessoa que já transparece o seu potencial já de uma forma quase espontânea. Alguns talentos musicais, ou mesmo esportivos. Mas se essa pessoa não treinar, não exercitar, e às vezes é um exercício que exige várias horas por dia, todo dia, até que ele chega ao nível, por exemplo, de ser um competidor. Eu me lembro que tinha um jovem lá em Brasília que estava fazendo acompanhamento comigo no consultório durante uma época. Ele era tenista. Ele foi para São Paulo com uma perspectiva de se tornar um tenista profissional, mas depois de algum tempo ele voltou. Não aguentou o batidão. Então, quando você vê uma pessoa que segue adiante num percurso desse, você pode reconhecer que houve dedicação, houve disciplina, houve compromisso. Então, se você quer ser misericordioso, ou se você quiser ser manso, as experiências vão aparecer para você. Quer ser pacifista? Para você começar a trabalhar no sentido de promover a paz, você vai atrair algumas pessoas violentas, que elas querem te calar. E essas experiências vão te permitir mostrar o quanto você está realmente comprometido com o seu discurso, com a sua teoria. Então, a evolução implica em termos um progresso cada vez mais evidente naqueles talentos que nós reconhecemos como virtudes, de uma forma praticamente universal. Vamos nomear algumas? Fraternidade. Não é? Nós estamos
estamos aqui num grupo de fraternidade, porque nós acreditamos que a fraternidade seja uma virtude merecedora do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento, não é? Que outra virtude? Paciência. Paciência. E a virtude ou a ciência da paz, não é? Disciplina. Como? Tolerância. Benevolência. Benevolência. Tem uma coisa que eu acho legal, que é quando você tem um conhecimento, você estudou e tem esse conhecimento, transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, melhorar com você, crescer junto com você. Eu não sei o nome disso, mas eu acho isso legal. Assistência. Eu acho que tem uma coisa a ver com a generosidade, sabe? Pode ser você fazer isso com aquilo que você dispõe, né? Dentre elas o conhecimento. Porque generosidade tem a ver com generalização. Né? Solidariedade. Compaixão, amor, liberdade. Bom, é fácil para nós reconhecermos que uma pessoa que tem uma conduta em que uma ou mais virtudes aparecem de forma abundante, nós dizemos que isso é um traço de evolução. Não é? Mas eu já falei aqui e vou repetir para vocês, porque tem pessoas que não estavam naquela ocasião, que uma das coisas mais interessantes que eu vejo nos romances escritos pelo espírito de Emmanuel através de Chico Xavier é o obscurantismo, o anonimato do personagem principal. São pessoas que enfrentaram dificuldades ou que abraçaram sacrifício voluntariamente e que vivem ao longo dos anos as consequências dessa escolha ou dessas escolhas e sempre com fé, sempre com dignidade, mas que são experiências muitas vezes que para nós ficaria insuportável. De abnegação, de renúncia. Né? Então, o que é isso? É uma capacidade que essas pessoas, que esses espíritos têm de absorver adversidades, incompreensões, perdas, que para muitos de nós não seria suportável. Então essas pessoas, muitas tiveram perda importante na sua condição de cidadania, nos seus direitos, e assumiram isso sem alarde, sem expor as outras pessoas envolvidas, sem reivindicar os seus direitos. Ou seja, esse sermão da montanha não é inútil para elas. Para nós, assim, é uma reflexão meramente teórica, né? Porque nós ainda estamos, assim, bem engatinhando em relação a essas coisas. Tá certo? E se alguém aqui estiver fazendo
alguma coisa já mais importante, no sentido de ter feito alguma renúncia, ela é silenciosa. Porque se ela transparecer, se ela sair no Facebook, né, vai pegar muito mal para alguém. Tá certo? Então eu gostaria que você localizasse para mim um versículo interessante com as palavras semeador saiu a semear a sua semente. Então esse site, para quem não sabe ainda, é o site da Bíblia Online. Tá bem. Eu gostaria que você pegasse para mim Lucas. Se eu digitar o texto aqui, eu consigo? Consegue. Ele vai te dar as opções. Lucas 8,5. Pode clicar aqui em Lucas 8,5, ela vai abrir isso. Obrigado. Alguém leia, por favor. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Tá bom, Lázaro? O que Hein? Quando ele deu esse sermão da montanha, logo depois ele foi preso. Ele tinha meio de escapar, mas para salvar nós, ele foi crucificado. Tudo isso que ele falou aí, ele nos ensinou lá atrás. Que foi crucificado para nos salvar. Ele não fez nada de errado. E ali naquela bandeira, um semeador saiu a semear. Ele não passou para terceiro, ele que veio semeando. Esse semeador aí é ele, não é terceiro, como ele fala, o reino do céu é comparável. Não, é nessa daí, ele saiu a semear. O semeador é ele que veio semear. Ele não designou ninguém, não. Ele saiu a vir aqui dentro de nós a semear essa semente. Se o meu coração não está preparado, ele está me esperando lá que essa semente brote aqui. Eu concordo, assim, em parte com você, até o ponto que o Evangelho é um manual de salvação, tá? Mas, se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, quem quiser se salvar, salve-se. Salve-se quem puder e quem quiser. Tá? Ninguém salva ninguém se o outro não quiser. Ou seja, existe um roteiro, existe um conjunto de ensinamentos que quem quiser colocar em prática, um deles é negar-se a si mesmo. É o que eu estava dizendo antes. Se você não se negar, se você não renunciar, se você não se abstrair, se você não se apequenar, não se humilhar às vezes, que é você não reivindicar os seus direitos, o reconhecimento dos outros, que é melhor para você não fazer isso, porque você vai ficar com uma vida mais em paz. Ser anônimo nesse mundo é um grande tesouro. Aí esse foi o grande mal do Jacob, que depois ele pediu oração. Ele não pediu ninguém para salvá-lo, pediu só que orasse por ele. Porque ele não tinha um coração puro, porque ele não era indulgente, nem nada. Ele era orgulhoso. Apesar de ser espírita, ser presidente da FED, ele era orgulhoso. Eu vou para lá, vou escrever. Depois ele viu que a oração o ajudaria, tanto que
na passagem de hoje, ela pede, orem por mim, para me fortalecer, porque o orgulho ainda estava dentro dele. Ele não era o que o Cristo pediu, chore benevolente, seja misericordioso, seja humilde. Eu vou te falar uma coisa, eu penso que quando